segunda coisa que podemos aprender e precisamos desenvolver para atravessar as provas de fé é nos identificarmos como filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Afirma-te na tua identidade de filho, porque o diabo vai tirar proveito dos momentos de dificuldades da tua vida para atacar a tua identidade, para levar você a duvidar de quem você verdadeiramente é. Porque quando estamos na dificuldade, quando os resultados não são benéficos, quando não conseguimos mudar as situações, quantas vezes nós somos tomados, assaltados por um tipo de pensamento: você não é filho de Deus, e por que isso está acontecendo no teu casamento? Você não é filho de Deus, e por que então você está assim na tua saúde? Você não é filho de Deus, e por que você está sentindo esta depressão, essa angústia no teu coração? O diabo é especialista em fazer isso. Lembra da tentação de Jesus? 40 dias no deserto jejuando, seu corpo estava fraco, e é justamente no último momento, quando Jesus está no seu físico totalmente debilitado, que o diabo ataca. E ataca aonde? A fome de Jesus? Não, ataca a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Porque filho de Deus não passa fome. E às vezes alguns amigos acabam sendo usados pelo diabo para dizer: mas você não é crente? Ei, você não está indo na igreja? Tipo assim, se você é de Deus, cadê os milagres? Cadê a cura? Cadê a prosperidade? Você não é filho de Deus? Por que você não resolve essa situação? Por que você não consegue gerar um resultado positivo aí? Então a proposta do diabo é: transforma essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso? Sim ou não? Mas Deus o permitiu a fazer isso? Não. Às vezes nós podemos resolver algumas coisas, às vezes nós podemos sair de algumas dificuldades. Deixa Deus falar com você agora, dando um jeitinho, sabe, alguns truques, fazendo as coisas, mas você não tem autorização de Deus para fazer isso. Não é o que Deus está direcionando você a fazer. Mas aí vem a pressão do diabo dizer: não, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que resolver. E aí a resposta que nós entendemos das palavras de Jesus a Satanás foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o Senhor está nos ensinando com isso? Que quem define a nossa identidade não são os resultados, não são as situações, não são as circunstâncias da nossa vida. O que define quem nós somos é a palavra que vem da parte do nosso Deus. Ele diz a cada um de nós: você é filho amado, e você é filho não por aquilo que você faz, não por aquilo que você deixa de fazer. Você é filho porque lhe foi dado o direito de ser feito filho de Deus, quando você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade como filhos não está fundamentada nos resultados ou na falta dos resultados, nas situações da nossa vida. Isso não significa absolutamente nada. Agora, o que significa tudo para nós é o que procede, é aquilo que Deus falou. Pastor Tiago, dias antes da tentação de Jesus no deserto, dias antes, poucas semanas antes, Jesus estava no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e naquele momento diz a palavra de Deus, que os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma de uma pomba, lembra disso? E o Pai declarou nos céus: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem minha alma se alegra. E quando foi que Deus disse isso a respeito de Jesus? Quando Jesus ainda não havia feito nenhum milagre, quando ele não tinha curado ninguém, quando ele não tinha expulsado o demônio da vida de ninguém, quando ele não tinha ressuscitado ninguém, quando ele não tinha feito absolutamente nada. Deus havia declarado: tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se alegra. O que Deus está nos ensinando nessa noite, que não são as situações que dizem se você é ou não é, é o que Deus diz, e Deus diz que
você é filho amado. A terceira e última atitude que podemos identificar na vida de José é que Deus nos dá a oportunidade de, em situações de dificuldades, crescermos como líderes. Crescer como líder. Agora é claro que muitas pessoas, quando ouvem essa palavra líder, logo pensam em um título, em uma posição. Não é esse tipo de liderança que eu estou falando. Pode até vir a ser que Deus quer te colocar em uma posição de liderança, no título, na posição, enfim, mas é líder da sua vida. Sabe, é você ter o governo sobre a tua vida, você ser uma pessoa mais calma quando você tem que ser mais calmo, você ser uma pessoa mais agressiva quando você tem que ser agressivo, não ficar passivo quando você tem que ser ativo, e não ficar ativo quando Deus te chama a ser passivo naquele momento. Entende o que eu estou te dizendo? Esse autocontrole, esse domínio próprio que vai sendo desenvolvido na nossa vida, e isso tem a ver com a formação do nosso caráter. E aí é o que eu disse no começo, é maturidade, para administrarmos coisas que estão em nós e que muitas vezes nos sabotam, nos boicotam, e não deixar mais que estas coisas governem a nossa vida, mas termos o controle sobre elas. Então veja, se Deus vai me dar mais finanças, uma porção dobrada de finanças, eu preciso ter também uma porção dobrada de fidelidade. Se Deus vai aumentar a minha influência, então Deus também vai aumentar a minha compaixão. Se Deus, oh meus amados, entende o que eu estou te dizendo? Porque bênção sem caráter pode ser extremamente destrutivo à pessoa e às pessoas que estão ao seu redor. Imagine José governando o Egito, e agora os seus irmãos, lembram disso? Seus irmãos chegam a ele humilhados porque estão padecendo, estão tendo dificuldades. Toda a casa do pai de Jacó está sofrendo por causa dos dias difíceis, por causa das 7 vacas magras, das 7 espigas magras. E aí eles chegam a José. Olha só como Deus faz as coisas. Tem coisas que não faz sentido para nós no momento, mas lá na frente nós vamos entender que Deus na verdade estava preparando o nosso caráter. Deus estava nos ensinando a dominar as nossas emoções, amém? A ter controle sobre os nossos pensamentos. Porque imagine quando aqueles irmãos, sem saber que José era José, amém? Que aquele grande líder do Egito na verdade era o seu irmão, e eles estavam ali totalmente à mercê do juízo de José, e ele poderia se vingar, ele poderia levar os seus irmãos a sofrer as consequências de toda a dor e aflição que havia afligido José por meio das atitudes deles. Mas lembra o que Deus fala através da palavra, quando José põe o primeiro nome do seu filho de Manassés? Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me ajudou a perdoar aquilo que eu precisava perdoar, para que hoje, agora, eu possa ser uma bênção para a minha família, uma bênção para o meu povo, uma bênção. Ele seria perigoso para ele mesmo, e seria perigoso para aqueles que estavam debaixo da liderança dele, se o seu caráter não tivesse sido desenvolvido ao longo dessas provas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês nessa palavra? Aleluias. Então fala assim comigo: mente de administrador, mente de administrador, coração de filho, e mãos, atitudes de líder. Põe-te de pé em nome de Jesus.